Smartwatch Z Blaze Stratus 3, um relógio de pulso inteligente, muito indicado para a prática esportiva, inclusive o ciclismo. Um review para te ajudar a entender se esse relógio inteligente realmente vai te atender, principalmente para você que quer fazer uso durante as suas pedaladas e até mesmo para que você tenha métricas referentes à sua saúde, além de várias outras funcionalidades que esse aparelho também oferece. Se você está interessado, bora conferir tudo isso no vídeo de hoje. Olá pessoal, Moisés Nairon aqui, sejam bem-vindos ao canal Minha Bike Lifestyle. Bom pessoal, eu já estou aqui inclusive com o meu relógio aqui na mão, já tirei da caixa, não precisamos mais dela. Esse review trata-se de algo até não tão detalhado, tá? É importante deixar claro. Como aqui o nosso foco, propriamente dito, é o ciclismo, e o que eu mais quero abordar com vocês aqui é se esse relógio aqui vale a pena ou não, e se ele funciona bem na prática do ciclismo, eu vou dar mais foco nisso. Obviamente que ele também possui outras características que nós vamos citar, mas sempre dando ênfase na parte de ciclismo, que é o principal aqui do nosso canal, tá? Mas vamos lá, vamos conhecer do que se trata esse relógio. Esse então é o Z Blaze Stratus 3, um relógio inteligente que apresenta diversas funções, dentre elas a função de registrar os seus treinos durante uma atividade física, como o ciclismo, por exemplo. Ele é um relógio muito bem construído e isso realmente me impressionou bastante, desde a sua pulseira, que tem um material bastante maleável, aparentemente bem resistente, e ela fica muito firme no pulso, não deixa folga nenhuma e não incomoda. Inclusive, já fazem semanas que eu estou utilizando esse relógio e até o momento posso dizer para vocês com clareza de que ele é bem confortável. E vale lembrar ainda que a pulseira está disponível em outra cor, como na cor laranja, por exemplo. Já na parte do seu corpo, olha só essa estrutura toda em metal. Só de você pegar na mão você percebe que o relógio realmente aqui ele tem uma estrutura muito bacana. Na parte de baixo nós temos os sensores referente à leitura de batimentos cardíacos e também ao nível de oxigênio no sangue. Eu vou falar um pouco disso depois. Na lateral nós temos apenas dois botões. Um botão onde você tem um atalho, uma espécie de um atalho rápido para a função de esporte, e ali você seleciona o esporte que quer utilizar. E esse outro botão aqui para que você possa fazer acesso ao menu e selecionar algumas das configurações pré-existentes nele. Nada mais de botões, até porque nós estamos falando de equipamento que possui uma tela touchscreen e incrivelmente funciona muito bem. Tela em AMOLED com 1,43 polegadas e como vocês podem ver, as informações ficam bem nítidas na tela. O touch dele funciona bem. Ao acessar o menu, a gente consegue aqui acessar de forma bem prática o menu desse equipamento. Ele já possui GPS integrado e é por isso que você consegue utilizar ele para práticas de esporte. Na verdade, o fabricante disponibiliza 100 tipos de esportes diferentes, mas vale lembrar que quando você for configurar aqui, você precisa configurar quais são os esportes que você quer que fiquem aqui. Ele mostra até 10 esportes por vez, você pode limitar a um único esporte, 2, 3, como eu, por exemplo, limitei apenas 2, depois vou mostrar isso para vocês com mais clareza aqui. O único esporte que não está incluído aqui é natação. Ele não é indicado para natação, por incrível que pareça. Isso porque ele não é 100% à prova d'água. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção, galera. Ele não é um relógio 100% à prova d'água. Isso já fica até como um ponto negativo, tá? Mas ele é resistente à água. Inclusive, eu não tiro ele para tomar banho. Eu tomo banho no chuveiro com ele. Sempre tomo banho com ele. Final de semana agora, eu fui tomar um banho na lagoa e acabei esquecendo que eu estava com ele. E quando percebi, já estava lá com ele, inclusive mergulhando. E ó, tá funcionando perfeitamente. Mas isso quer dizer que pelo menos ele é resistente à água. Se eu mergulhar de uma forma mais profunda ou ficar muito tempo com ele submerso na água, pode ser que aí dê algum problema. Mas provavelmente isso está ligado a algumas funções também que ele possui, como por exemplo, ele tem não apenas alto-falante, mas tem inclusive microfone. Por quê? Porque você pode atender ligações por ele, você pode controlar música por ele. E a função de controlar ligação é muito bacana, uma das coisas que eu mais gostei nisso aqui, tá? Achei muito interessante, porque quando eu estou pedalando, se eu recebo uma ligação, eu sei que essa ligação realmente é importante. E é lógico, porque hoje em dia o WhatsApp, mensagens é a principal forma de comunicação. Se alguém está te ligando é porque é muito importante. E eu poder atender o telefone por aqui, eu achei muito impressionante. Inclusive eu achei que seria algo meio que fantasioso. Vou tentar atender, mas não vai funcionar. Funciona muito bem a ligação por aqui, tá? Você consegue tanto fazer uma ligação, como atender uma ligação diretamente
pelo seu smartwatch. Obviamente que ele precisa estar conectado ao celular. Aliás, essa é uma das coisas interessantes. Ele tem um gerenciamento totalmente nele aqui. Então você pode controlar ele pelo menu dele, mas você pode também acessar ele via aplicativo e você tem mais funções para você configurar. Além de tudo que já está aqui pelo aplicativo, você consegue fazer diversas outras configurações. Ou seja, é um equipamento que tem várias características. E sim, caso você esteja pensando, dá para passar por Strava? Essa era uma das características que eu estava procurando num relógio como esse. Do contrário, eu nem teria comprado. Se vocês quiserem, depois eu posso trazer um vídeo mostrando detalhadamente como configura cada uma dessas funções. Eu não vou mostrar aqui, pessoal, mas posso dizer para vocês que funciona. Basta configurar lá pelo aplicativo. É como se fosse um ciclocomputador desses que você talvez já tenha configurado. Pelo aplicativo do dispositivo, você vai lá e dá autorização para que ele tenha acesso ao seu Strava. Então, tudo que você fizer de atividade esportiva e salvar no equipamento, ele manda para o aplicativo dele próprio e na sequência ele compartilha com o Strava de forma automática e funciona bem, tá? Então tá respondida aí uma das principais dúvidas. E o motivo principal de eu ter comprado esse equipamento é para eu utilizar ele principalmente como um complemento. Mas depois que eu comprei ele, eu percebi que dá para usar até como o dispositivo principal. Isso porque a minha intenção era, por exemplo, se eu fosse fazer algum pedal bem importante ou uma prova ou alguma coisa em que eu quero ter métricas diferentes, além do GPS do ciclocomputador, eu também configuro aqui. Então eu pensei, poxa, eu tenho duas opções, se der algum problema com uma das atividades, eu vou ter as duas aqui, eu vou ter uma outra para eu salvar, ou então eu vou ter inclusive um comparativo, porque é muito bacana. Eu procurei um relógio desse, mas ele me forneceu muito mais do que isso. Ele funciona realmente, tá? Funciona muito bem, o sensor de frequência cardíaca funciona bem. O que ele não tem, o que eu vi muitas pessoas reclamando, é o sensor de pressão, ou seja, para ver como é que está a sua pressão. O que na verdade ele faz é medir a saturação de oxigênio no seu sangue, que é uma outra métrica importante referente à sua saúde. E falando daquilo que realmente interessa para a gente durante o pedal, é simples de você acessar. Você vem aqui, acessa o menu de esportes, seleciona, e inclusive como vocês podem ver aqui eu deixei só duas opções, eu deixei corrida e deixei ciclismo. Eu deixei só para simplificar essas duas que fica mais fácil de eu escolher. Um exemplo nessa atividade que eu fiz para testar para vocês. Estou na rua, simplesmente acessei o menu, selecionei a opção de esportes, na sequência já selecionei aqui ciclismo, pronto, ele faz uma leitura, ativa o sensor de frequência cardíaca, isso ele já ativa de forma automática, dou play, inicio a atividade. E aí, vou fazendo aí a minha atividade normalmente. Ao final da atividade, eu posso ir ali e pausar a atividade se eu quiser. E vale lembrar aqui, ele não faz pausa automática aqui. Toda vez que você olha, ele ainda continua rodando. Então, se você parou a bike, ele continua rodando. Para ele pausar mesmo, você tem que vir aqui de forma manual e pressionar o botão. E aí depois você bota continuar, ou então você finaliza a atividade. Isso me gerou uma dúvida. Eu imaginei que ele acabaria colocando a mesma opção em tempo de movimento e tempo decorrido no Strava, mas para minha surpresa ele diferenciou. Não sei como que ele fez isso, já que eu percebi que ele não pausa de forma automática. Você tem que realmente pausar ali, mas mesmo assim, atividades em que eu nem pausei ele, mas eu fiz pausa durante o pedal, eu percebi que mesmo assim ele diferenciava lá. Eu não sei se é depois que o Strava recebe a atividade, ele consegue fazer algum cálculo, mas funciona de qualquer forma. Então não tem autopausa nele, mas de uma forma geral acaba funcionando, porque quando você manda para o Strava, ele identifica as pausas e aí mostra lá o tempo decorrido e o tempo em movimento. O tempo decorrido é o tempo total daquela atividade que você fez. E o tempo em movimento é quando ele tira as pausas que você fez e só coloca o tempo da pedalada ou da atividade que você escolheu. Deu para entender essa diferença, né? Outro ponto interessante se falar, bateria. Basta encaixar ele na base, conectado a uma tomada USB, que de preferência não seja em carregador de celular do tipo rápido, nunca é bom você carregar esse tipo de equipamento lá, mas pode ser conectado num USB de um computador, por exemplo, sem problema nenhum. Conectou ali, uma hora e pouquinho, ele já carrega por completo. E depois disso, a bateria dele dura muito. O fabricante diz que ele pode ficar até 40 dias em stand-by, ou seja, do jeito que está aqui, larguei, não estou usando, a bateria pode durar até 40 dias em stand-by, ou então
até 20 dias utilizando ele de modo econômico. Se você deixar, por exemplo, monitor de frequência cardíaca o tempo inteiro funcionando, se você deixar aquilo ali o tempo inteiro acionado, ele acende um laser aqui embaixo, né? Ele faz uma leitura e aquilo ali fica ligado o tempo inteiro, ou seja, vai diminuir a autonomia da bateria. Eu, por exemplo, não deixei ligado. Eu só ativo os batimentos cardíacos esporadicamente quando eu, por exemplo, quero conferir como é que está. Aí eu vou ali, peço para ele fazer uma leitura só daquele momento, ele faz, me diz como é que está e depois ele desativa. Fechou, faço assim. Ou então, obviamente, quando eu inicio uma atividade de ciclismo, aí ele inicia automaticamente, como eu mostrei para vocês ali. E usando dessa forma, eu tenho carregado ele uma vez por semana. Na verdade, se eu esticar um pouquinho, não dá mais do que uma vez por semana, eu posso carregar a cada 10 dias mais ou menos. Outras funções extras que ele tem, que eu achei bastante interessante, além da função de atender ligação, que isso é muito bacana, você pode colocar notificações também, então você consegue receber o WhatsApp na tela. Eu tirei isso aí porque o WhatsApp não para de tocar, então eu não deixo. Mas ele tem como você personalizar a tela dele, isso eu achei muito legal também. Ele já vem com 3 modelos já pré-configurados, que você pode selecionar um desses 3. Eu prefiro usar esse verdinho, que é o que eu mais gostei, mas teria essas 2 outras opções também para escolher. E além dessas 3 opções, você pode baixar diretamente através do app dele, você consegue baixar outras opções. Aliás, vale a pena você fazer as configurações dele pelo app também, porque pelo app você consegue configurar várias outras coisas. E além do ciclismo, você pode utilizar ele para várias outras funções. A primeira função, a mais básica de todas, é o relógio. Então todo mundo precisa de um relógio muito legal, um relógio bonito, diga-se de passagem, e ele tem todas aquelas funções que te ajudam para você que gosta disso, você configurar muito bem direitinho. Ele ajuda para você que quer ter um dia mais tranquilo relacionado à sua saúde, boa noite de sono. Então dá para configurar aquela questão do tempo de horas que você precisa dormir, ele vai te ajudando com isso, ele vai te dando alerta, vai dizendo, você dormiu tantas horas, seu sono foi bom ou não. Então ele tem essas informações relacionadas à saúde. Ele vai dizer também para você quantos passos que você caminhou durante o dia. Tem muita gente que gosta de ficar mensurando isso. Confesso para vocês que eu não estou usando essas funções todas, mas são funções que estão disponíveis aqui. Como eu disse, pessoal, não estou entrando em detalhes nessas outras configurações, porque eu acredito que o mais importante aqui é saber se ele funciona para o ciclismo ou não. E funciona muito bem para isso que a gente precisa. Ou seja, eu executo uma atividade nele, salvo a atividade, consigo transferir para o Strava, ela já vai inclusive com os dados de frequência cardíaca. Recomendo para você que quer utilizar um relógio inteligente e quer usar ele nas suas atividades, principalmente no ciclismo. Quando eu comprei ele, eu paguei cerca de R$200. Isso já com frete e com aquela taxa incluída aí, porque ele fica abaixo dos $50, comprando direto do AliExpress. Mas eu verifiquei aqui hoje que nesse exato momento, pelo mesmo link que eu comprei, ele tá um pouquinho mais, R$220. Mais ou menos isso. E aí tem mais a taxa, o que vai dar ali em torno de uns R$260. O frete já é gratuito. Mesmo assim, R$260 eu acho que ainda é um preço válido. Muito além do que eu falei para vocês, tem muitas outras funções que eu nem falei aqui. Eu me comprometo aí futuramente trazer algumas funções específicas, fazer inclusive aí um vídeo mais detalhado sobre tudo que dá para fazer para ele. Mas hoje era só trazer mesmo a sua opinião, dizer que eu tô gostando, que funciona, que dá para usar muito bem, tá? Se vocês tiverem interesse, na descrição eu deixei o link ali para vocês. Inclusive o preço pode estar ainda diferente do que eu falei, podendo estar abaixo, podendo estar um pouco acima, porque muda muito, galera. Mas o link é o mesmo, tá? Então deixei para vocês na descrição se vocês quiserem conferir também. Em resumo, se você está interessado, eu recomendo. Para isso que eu falei, vale a pena. Para você que é um entusiasta de smartwatch, para você que quer algo mais completo, vale lembrar que ele é um smartwatch de entrada, considerado de entrada. Então tem funções que talvez não vão te agradar. Para você que busca algo mais complexo, mais avançado, pode não te agradar. Mas se você se encaixa no mesmo perfil que eu, ou seja, eu não preciso de um equipamento que tenha funções extremamente avançadas aqui, porque não é isso que eu busco nele. Para funções mais avançadas dentro do ciclismo, eu tenho um outro equipamento que já me ajuda nisso. Entenderam, galera? Então, esse foi o review de hoje, um vídeo um pouco mais simples, mas uma opinião bem sincera para vocês aqui sobre o que eu estou achando desse equipamento, fechou? Se você ficou ainda com alguma dúvida, deixa nos comentários, é importante que você fale aqui para que eu possa te ajudar da melhor maneira possível. E lógico, né? Se esse vídeo te ajudou e você gostou desse conteúdo, agora é a vez de você me ajudar deixando o seu like, porque para você não vai custar nada, mas aqui para o canal vai representar muita coisa. Além disso, já confere a sua inscrição no canal, né? Antes de sair, veja aí se você está inscrito. Se não estiver, inscreva-se. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.